aqui. Pronto, gente. Então, vamos lá. Então, continuando, a gente chegou agora na última parte do nosso vídeo, nós conseguimos calcular o resultado da empresa quando ela produz e vende tudo, ok? Então, ela chegou ao resultado de 72 mil. E agora, para resolver a letra F, ou seja, que é a situação onde a empresa produziu 50 mil unidades do produto Obesity e só vendeu 80%, produziu peraí que eu estou admitindo aqui a entrada das pessoas, pronto. Ela produziu 60 mil unidades do produto ABC e só vendeu 80%, ou seja, estamos falando de uma situação onde a empresa produz mais do que vende. E se a gente parar para pensar, a atividade industrial é assim, né? Se você parar para pensar, normalmente a gente acaba produzindo mais do que vendendo, porque assim, nem todo mundo consegue trabalhar no modelo just in time, ou seja, produzir apenas aquilo que vende. Então, uma das características da produção industrial é esse tipo de produção puxada, ou seja, eu vou produzindo e depois eu vou vender, ok? Mas vamos lá. Então, a primeira coisa que eu preciso é pegar as informações. E aí é aquele mais do mesmo. Eu vou lá, vou pegar o preço e a quantidade que eu vendi. Volto lá para cá, tenho que eu vendi 80% da quantidade produzida a um preço que nós estamos vendo aqui, tá? Que é R$ 4,00 do produto Obesity e R$ 3,50 do produto AVC. Então, o que é que eu vou fazer? Bem, primeira coisa é calcular a receita que eu vou ter vendendo a minha parte da minha produção. Ou seja, como foi que você achou esses 40 mil, professor? Simples. 80% de 50 mil, que foi a produção, dá 40 mil unidades. E esses R$ 4,00 é o preço de venda que a companhia Molezinha comercializa o seu produto Obesity, a sua maionese Obesity, que é uma fábrica de maionese, tá? Então, feito isso, eu já achei aqui o receita líquida da empresa. Nesse período, a empresa vai ter uma receita de 328 mil. Professor, é coincidência a receita líquida da letra E ter sido exatamente igual à receita líquida da letra C? Claro que não. A gente está calculando o resultado da empresa quando ela vende o produto pelo mesmo preço. O que muda é a forma de se calcular o custo, mas o preço e a quantidade vendida continua a mesma. Então, por isso que a receita não muda. Aí a gente vem agora para a segunda parte, que é calcular o custo variável do produto vendido. E aí o que é que eu preciso? Lembrar, eu vendi quanto? 80%. Eu vendi quanto? 80%. Aqui. Então, 80% de quanto? De 50 mil unidades. Da mesma forma, eu vendi 80% de 60 mil unidades do produto AVC. Então, está aqui, ó. 80% de 50 mil unidades dá 40 mil unidades. 80% de 60 mil unidades dá 48 mil unidades. Vezes o quê? O CVU. O que é o CVU? Custo variável unitário. A gente calculou isso, olha aqui, ó. É o custo unitário, só que variável. 2,14 e 2,30. A ele aqui, a ele aqui. Feito isso, eu faço a minha multiplicação. Estamos aqui novamente com o custo variável do produto vendido, tá? E o que é que eu vou fazer? Terminar pegando as despesas variáveis, o custo fixo, a despesa fixa, que está tudo aqui, ó. Olha aqui. Essas informações é o que está faltando. Qual é o meu custo fixo? R$ 30 mil. Eu vou transportar daqui para a minha DRE.
Qual é a minha despesa variável do obesity? Está aqui, ó, os 20 mil. A despesa variável do AVC, está aqui, os 35 mil. E a despesa fixa de propaganda, está aqui, 8 mil. Mas vamos agora falar um pouquinho sobre essa despesa variável. Estou logo passando o risco aqui. Lembra que eu disse, a gente vai falar sobre isso mais para frente? Exatamente por causa disso. Veja, gente, a despesa é variável. E esses 20 mil reais que eu gastei com frete para a região norte, foi na época que eu produzi 50 mil unidades e vendi 50 mil unidades. Mas eu não produzi, eu produzi as 50 mil, só que eu só vendi 40. Então, eu só vou pagar o frete proporcional aos 40 mil. Então, a conta é aquela que eu tinha dito a vocês. Espera aí que tem algum microfone aqui, deixa eu botar no mudo rapidinho. A conta, gente, é aquela que eu tinha comentado com vocês. Esses 20 mil reais que eu tinha aqui era para produzir 50 mil unidades, para transportar 50 mil unidades, perdão. Só que eu só vou agora transportar quantas? 40, porque eu só vendi 40 mil unidades. Então, é evidente que eu não vou pagar para o meu fornecedor os 20 mil, eu vou pagar apenas o frete proporcional à minha utilização, que nesse caso vai ser 16 mil. Da mesma forma, eu fiz o cálculo com frete lá do produto AVC. Eu tinha, era 35 mil reais de frete, só que era um frete que eu estava pagando para ser transportado em 60 mil unidades. Só que eu não vou transportar mais 60 mil unidades. Eu vou transportar apenas 48 mil unidades. Então, eu vou pagar o frete proporcional. Essa é uma característica do custo e do qualquer tipo de gasto variável, ok? Então, agora eu vou voltar para a minha DRE com as informações melhores ajustadas para ela. Então, está aqui, ó. Coloquei os 16 mil do Obesity aqui, coloquei os 28 mil do AVC aqui e coloquei os custos e despesas fixas aqui. Agora, o que eu vou fazer é só completar. Então, eu acabei de fazer aqui. Então, veja o que aconteceu. Dos 328 mil que a minha empresa faturou, ou seja, vendeu dos dois produtos, ela teve um custo de 196 mil com os dois produtos que foram vendidos e teve despesas que totalizaram 44 mil. E aí, o que é que vai acontecer? Quando eu fiz essa redução, me sobrou uma margem de contribuição de 88 mil. Tá? Quando eu abati dos 88 mil, 38 mil reais que eu tive de custo e despesa fixa, eu tive um lucro operacional de 50 mil reais. Ok? Esse lucro operacional é proveniente desta operação. Tá? E aí, gente, o que é que acontece? Se vocês puxarem um pouquinho, forem a memória, vocês vão perceber, vão se lembrar que, se a memória não me falhe, o resultado que a gente teve quando o custeio era por absorção foi 56 mil, se a memória não me falha. Mas a gente vai discutir isso mais para frente, tá? O mecanismo de cálculo é esse. Professor, qual é a coisa boa do custeio variável? O fato de eu calcular a margem de contribuição de cada produto de forma individual. O que é a margem de contribuição? Professor, é o lucro? Não, mas vai se transformar no. A margem de contribuição é quanto cada produto contribui para o futuro lucro que a empresa vai vir a ter. Ok? E quando é que ele vai conseguir, de fato, professor, se transformar nesse lucro? Ele vai conseguir, de fato, se transformar em lucro a partir do momento em que ele conseguir pagar e bancar os gastos fixos que ele tem. Ok? Mas, mais para frente, a gente discute um pouco mais sobre isso. Tá? Então, qual o resultado? Está aqui a resposta da letra F. E aí, com isso, terminamos o exemplo e tudo que a gente tinha que fazer de cálculo. Então, vamos conversar um pouquinho mais sobre os dois métodos, tá? O que é que nós temos?
Bem, no custeio por absorção, aquilo que já foi dito, o custo do produto vendido é formado pelos custos variáveis e os custos fixos, que são rateados proporcionalmente para cada produto. Já no variável, não, gente. O custo do produto vendido é formado só pelos custos variáveis, por isso que entra um Vzinho aqui, ó, tá? Por isso que fica custo variável do produto vendido. Os custos fixos são levados integralmente para o resultado do período. E aí, a gente tem alguma característica fundamental do custo variável que é importante a gente falar. Primeiro, ele trata os custos fixos de produção como sendo do período e não do produto. Daí, quando a gente começa a trabalhar muito com custeio direto ou custeio variável, a gente sempre vai estar falando, isso não é custo do produto, é custo do período. Isso não é custo do produto, é custo do período, tá? Outra coisa maravilhosa do custeio variável é a determinação da margem de contribuição, tá? Abatendo das vendas os custos e despesas variáveis, tá? Então, essa margem de contribuição vai ser uma ferramenta fantástica na parte gerencial que a gente vai estudar. Outra característica legal do custo variável é possibilitar a comparação dos custos unitários dos produtos, tá? Então, a gente começa a verificar quanto custa unitariamente cada produto, e aí você começa a analisar quanto cada produto pode contribuir para o lucro, diferente do custeio por absorção. O custeio por absorção não dá para a gente comparar um com o outro, porque tem ali a arbitrariedade do rateio. E aí, quando eu tenho rateio dentro do custo, eu começo a mexer na estrutura do número e eu fico sem poder tomar decisões. Por quê? Eu não sei quão correto foi aquele rateio. O custeio variável facilita muito a elaboração de controle orçamentário e fornece muito instrumento de controle gerencial, tá? Ele tem como grande principal vantagem que ele destaca o custo fixo, tá? Que independe do processo de produção. Não ocorre prática de rateio, então isso vai diminuir o erro, porque muitas vezes o rateio acontece erro. Não dá para se manipular resultado se você trabalha o resultado pelo custeio variável. Pelo custeio por absorção, eu posso manipular. Como professor, eu posso utilizar critérios de rateio, criar ou achar um critério de rateio que beneficie um produto. Então, imagine que eu sou gestor de custo e sou muito amigo de Maria Rito, que é gestora da linha de produção A. E eu sei que ela recebe uma gratificação, por exemplo, pela lucratividade do produto. Então, se eu pela minha amizade, eu vou utilizar um critério de rateio que descarregue menos custo indireto no produto dela. Só que aí o que é que acontece? Eu estou tirando o custo do produto dela e estou alocando em outro produto. E aí é onde o erro acontece no rateio. A manipulação, sim, pode acontecer no custeio por absorção. O custeio variável fornece o ponto de equilíbrio com base na margem de contribuição real de cada produto. Isso é outra coisa que a gente vai trabalhar mais para frente, que é o ponto de equilíbrio. E aí vamos trabalhar as duas desvantagens dele, que vocês vão me permitir mostrar para vocês essas desvantagens, tá? Utilizando aquele exemplo que a gente fez agora, tá? Primeiro, não é aceito na elaboração do balanço patrimonial e na demonstração de resultado, pois fere os princípios fundamentais da contabilidade. Segundo, o valor do estoque não mantém relação com o custo total. Beleza, são as duas desvantagens. Não é aceito para elaboração do balanço
pois fere o princípio fundamental. Vamos falar desse conceito aqui. Primeira coisa que eu fiz foi, peguei a demonstração do resultado pelo custeio por absorção. Já que ele está dizendo que a DRE pelo variável não é aceito, vamos ver o que é que ele realmente fere de princípio. Então, vamos pegar o primeiro exemplo, ou seja, o exemplo que a gente fez na letra B, que achamos um lucro de 72 mil no custeio por absorção. Ou seja, esse exemplo foi o exemplo onde tudo que foi produzido foi vendido, tá? E aí eu disse, tá, vamos colocar aqui abaixo o custeio variável. Eita, professor, é os mesmos 72 mil. Como é? Não estou vendo. Olha aqui. O resultado que deu pelo custeio por absorção é exatamente igual ao resultado que deu pelo custeio variável. Então, por que fere? O que danado fere de princípio da contabilidade isso? Gente, primeiro eu quero mostrar uma observação antes que eu esqueça. Tá? Quando o volume de produção e venda são iguais, ou seja, tudo que eu produzi eu vendi, o resultado operacional sempre será igual. Qualquer que seja o método que você esteja controlando o seu custo. Se eu produzir e vender tudo, se eu trabalhar por absorção ou pelo custeio variável, o resultado da empresa vai ser o mesmo. Gente, a gente vai conseguir entender bem o que é que fere no princípio fundamental quando a gente trabalhar com o segundo, tá? Exemplo, que foi o exemplo onde eu produzi mais do que eu vendi, tá? Que vai ser esse exemplo aqui. Pela absorção, a gente teve um lucro de 56 mil reais. Pelo variável, tivemos um lucro de 50 mil. Aqui os dois, ó. Vou ter aqui os dois juntinhos para que a gente possa analisá-los. O custeio por absorção e o custeio variável. Gente, olha o seguinte. Pelo custeio por absorção, eu tenho 56 mil de resultado. O lucro é maior do que o custeio variável, que é de 50 mil. Professor, então dessa forma, eu não consigo analisar por que o senhor está querendo me dizer que o custeio variável é melhor. Porque o custeio variável está me dando um lucro menor. Não. O custeio variável está te dizendo exatamente qual é o teu resultado. O custeio por absorção, ele não te dá o teu resultado correto. Por quê? Porque, primeiro, ele estocou custo. Como assim estocou custo? Gente, essa diferença de 6 mil reais aqui só aconteceu porque qual é o total do meu custo do produto vendido quando eu trabalho com o custeio por absorção? 220 mil. Tá? E aí, o que é que aconteceu nesses 220 mil? Os produtos que não foram vendidos, todos eles foram estocados. Tá lembrado daqueles 30 mil de depreciação de custo fixo que a gente tinha? Parte desse custo está lá no meu estoque agora. E é isso que faz esse método de custeio ser altamente criticado pelos especialistas. Primeiro, ele está me dizendo que o meu lucro é de 56 mil reais, que não é de fato. O meu lucro de fato é 50 mil. E por que isso é tão ruim para mim e por que o governo quer que eu tenha esse lucro mais alto? É só a gente pensar um pouquinho, né? Onde é que vem a arrecadação do governo? A arrecadação do governo vem através de impostos. E existe um principal imposto que o governo arrecada, é o imposto de renda pessoa jurídica. E esse imposto de renda, ele
a base de cálculo é o lucro. Então, quando eu garanto que a empresa utilize um método que sempre vai majorar o seu lucro para mais, eu garanto que a minha arrecadação tributária seja maior, ok? E a maioria das empresas se enquadram nesse modelo, ou seja, ela produz mais do que vende, tá? É muito difícil a empresa acertar sempre volume e nível de produção. Vale lembrar que existem empresas que o produto para ficar pronto demanda 20, 25 dias. Eu mesmo trabalhei numa fábrica de pré-moldados. Do início da produção até o produto poder ser de fato transportado e entregue ao cliente, eu precisava que o produto ficasse na minha empresa por 28 dias. Então, eu tinha que produzir bem antes. Então, normalmente, eu acabava produzindo a mais do que eu vendia. E aí, o que é que acontecia comigo? Eu sempre, contabilmente, registrava um lucro maior do que o lucro gerencialmente falando, tá? Então, essa diferença, gente, de 6 mil reais, tá? É sempre para mais. Sempre que eu produzir mais do que vender, eu sempre vou majorar o meu lucro. E aí eu vou acabar pagando mais impostos. Ah, professor, mas mais na frente o senhor vai vender esse estoque? Sim, mais na frente eu vou vender e vou reduzir. Mas a questão é que eu vou pagar mais impostos agora. E vou pagar mais impostos no momento onde eu vendi menos. Esse é que é o problema, tá? Então, a gente tem que sempre pensar nisso. O governo, as leis, muitas vezes, são feitas para beneficiar algumas pessoas. E toda vez, isso aí é uma crítica que eu, contador, faço, toda vez que eu começo a escutar, ver essa coisa de que fere os princípios da contabilidade geralmente aceito, a coisa que eu acho mais interessante é que sempre, se a gente resolver ferir utilizando outro método, vai ser melhor para o contribuinte. Nunca é. Sempre quando a gente usa um método que beneficia o governo, esse é o método que melhor representa a contabilidade, tá? Então, a contabilidade, ela sabe que existe um método de custeio por absorção invariável, mas a contabilidade para fins fiscais e legais obriga a empresa a utilizar o custeio por absorção. Ou seja, você vai ter que fazer o custeio por absorção para poder pagar os seus impostos, tá? Já se você precisar tomar informações, você vai ter que fazer uma outra contabilidade, que é a contabilidade gerencial, que é essa contabilidade que a gente está estudando agora, para poder utilizar essas informações para tomar decisão, tá? Então, eu sempre coloco essa informação. Qual dos dois métodos a empresa será obrigada a pagar mais impostos? Então, toda vez que alguém disser isso aqui, ó, pode ter certeza que bem escondidinho em algum lugar vai ter isso aqui. Todos os métodos que permitem, que a gente nunca pode, tem dois e a gente sempre é obrigado a escolher um, normalmente é o imposto, é o método que maximiza a arrecadação tributária, tá? E aí, gente, a outra desvantagem que ele fala, aí essa é uma desvantagem mesmo. Por quê? Porque a gente não está com o valor do estoque total, porque parte do custo, tá? Parte do custo, ou seja, aquele custo fixo, ele já foi descarregado no resultado do exercício, tá? Então, o estoque final de produtos acabados é outra coisa que é muito comum nos exercícios de contabilidade de custo pedir para calcular. Porque, veja, a gente primeiro começou calculando o custo do produto, depois começou a calcular o resultado, depois calculou o resultado sabendo que a gente não vendeu tudo. E aí vem aquela pergunta, quanto custa os produtos que a gente não vendeu? Tá? E aí vai um conceitozinho de estoque. Tá? O estoque final mensura o valor dos bens, dos insumos ou dos materiais disponíveis, seja para utilização ou para venda, no final do período contábil de estoques. O que é que isso quer dizer, professor? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o estoque final de produtos acabados, a gente precisa saber o valor. No caso da gente,
eu vou focar no estoque final de produto acabado, mas existem outros tipos de estoque. Estoque final de produto em processo, estoque final de matéria-prima, estoque final de mercadorias, mas aqui a gente vai focar, como é custo industrial, a gente vai focar no produto acabado. Mas vamos lá. Então, gente, toda vez que a gente precisar calcular estoque final, a gente tem que ter essas informaçõezinhas aqui, gente. Tá? E aí, tá aqui as informações. E aí eu coloquei de forma muito rápida, que eu não quis perder muito tempo aqui, mas observa. Qual foi a quantidade que eu produzi de obesity? 50 mil unidades. Qual foi a quantidade que eu vendi? 40 mil. Então, qual vai ser o meu estoque final? 10 mil unidades. A gente não calculou o custo unitário pelo custeio por absorção? Calculou. Então, quando eu multiplico as unidades físicas pelo custo unitário, eu tenho o valor total do meu estoque. Observa que no custeio por absorção, o meu estoque total representa 55 mil reais. O estoque que eu não vendi hoje custa 55 mil reais. Já pelo custeio variável, como o custo unitário é diferente, o meu estoque também dá um valor diferente, ok? Ou seja, o valor do meu estoque é de exatamente 49 mil, tá? Então, observa, não sei se vocês se lembram lá quando a gente falou do resultado. A diferença do resultado pelo custeio por absorção para o resultado do custeio variável foi de 6 mil. E onde foi que foi ocasionado essa diferença? Nos estoques. Observe que o custeio por absorção teve um lucro maior de 6 mil, tá? Por quê? Porque ele considerou 6 mil reais a mais no estoque. A empresa gastou para produzir e não pôde deduzir do resultado porque foi obrigado a estocar. Já o custeio variável, a empresa teve um lucro menor de 6 mil. Por quê? Porque ela pôde descarregar 6 mil reais no resultado e não guardar, estocar esse gasto fixo. A diferença está exatamente aí, desses 6 mil reais. Tá? 6 mil reais a mais que eu tive de resultado foi porque eu tive que estocar mais 6 mil reais. Você sabe que lucro é uma conta simples, receita menos custo. Então, se eu estoco mais 6 mil, significa que eu descarrego menos 6 mil no meu resultado. Foi por isso que o lucro aumentou em 6 mil reais, ok? Então, gente, a diferença está aqui, ó. 55 mil foi o total da absorção e 49 mil foi o total do variável. O absorção, as empresas são obrigadas a absorver mais custo do que o custeio variável, tá? Então, gente, basicamente, o conteúdo da aula de hoje é esse, tá? Eu vou ter que finalizar esse vídeo porque eu só tenho 7 minutos e eu preciso de pelo menos uns 10 minutinhos para vocês. Então, eu não vou nem demorar mais. Eu vou finalizar o vídeo, já vou sair e a gente volta, tá? 2 minutinhos a gente tá por aqui de volta.